Queridos amigos, amigas, irmãos e irmãs, é com grande alegria no coração que nos dirigimos a cada um nesse momento, convidando-os para que possamos manter o nosso pensamento em sintonia com o alto, lembrando a figura do nosso Mestre e amigo Jesus, para que Ele possa, nesse momento, tocar as fibras íntimas do nosso coração, através da mensagem imortal do seu Evangelho e daqueles espíritos amigos abnegados, trabalhadores da causa do bem, para que nesse instante possam visitar o nosso lar, aonde quer que estejamos, trazendo-nos o seu consolo, o seu conforto carinhoso aos nossos corações, permitindo-nos compreender em plenitude a mensagem que ouviremos, para que se tornem recursos abençoados na condução do nosso dia a dia, para as decisões, para as ações que empreenderemos daqui para diante. É com este pensamento de alegria, de gratidão pela oportunidade do aprendizado e desse intercâmbio abençoado nos dois planos da vida, sentindo sempre essa presença amiga dos benfeitores que nos conduzem, é que nós abrimos, assim, as nossas reflexões de hoje. Gostaríamos, meus amigos, de compartilhar alguns comentários, algumas reflexões em torno da lição 56 da obra Fonte Viva. Esta é uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, do autor espiritual Emmanuel, que começa cada uma destas lições destacando um trecho do Novo Testamento e fazendo a sua leitura à luz dos princípios do Espiritismo. Na lição 56, intitulada Renasce Agora, Emmanuel destaca uma mensagem do Cristo registrada no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, que diz o seguinte: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quando nós estudamos esta passagem e o Evangelho segundo o Espiritismo, nos recorda o codificador que nós estamos aqui nesta romagem terrena numa oportunidade abençoada de aprendizado. E assim como alunos, dizemos nós, na escola do mundo, passamos pelas séries e uma vez completada uma série, nós passamos para a seguinte, num regime de progressão conforme o conhecimento e a maturidade que já alcançamos. Na escola da vida, do mesmo modo, nós avançamos de encarnação em encarnação, em aprendizado, em vivência, em sentimentos, que se tornam cada vez mais depurados e nobres. E certo é que não poderíamos fazê-lo em uma única existência. Portanto, assim como no regime escolar, da progressão por séries, nós progredimos nas encarnações. Por isso, é necessário nascer de novo, nascer em um novo corpo, ter uma nova oportunidade neste que é um belo instrumento de trabalho, mas que precisa ser visto como um instrumento e não como um fim em si mesmo, que é o nosso corpo físico. Precisamos render o cuidado com a nossa saúde, ter o cuidado para que este corpo que nos foi emprestado possa ser um instrumento útil e com zelo, com dedicação, com carinho, possamos mantê-lo íntegro para a condução das nossas tarefas. No entanto, precisamos também lembrar que, em essência, somos espíritos. E mesmo quando este corpo perece, porque ele perece, em algum momento, seja qual for o motivo, nós deixamos este corpo para continuar a nossa caminhada como espíritos imortais que mais tarde retornarão à carne numa nova experiência de aprendizado. Esse é o ciclo da vida, que se faz naturalmente, de modo a nos oportunizar novos aprendizados,
novos momentos enriquecedores na nossa trajetória espiritual. No entanto, o que Emmanuel nos traz na lição 56 é uma reflexão que estende a ideia de renascer. Renascer no corpo nos parece bastante simples de compreendermos quando entendemos que o progresso não poderá se dar em uma única existência, mas Emmanuel nos lembra de um renascimento que precisa acontecer a cada dia. De um renascimento que não depende da troca de um corpo físico por outro, da desencarnação e da reencarnação. Emmanuel vai nos lembrar que nós morremos um pouco a cada dia. E se é bem verdade que nós morremos um pouco a cada dia, nós também nascemos um pouco a cada dia. Ou renascemos um pouco a cada dia. Cada dia é uma oportunidade abençoada de começarmos novos aprendizados, de definirmos novos objetivos, de mudarmos o rumo, o curso das nossas ações. O benfeitor vai nos lembrar que nós precisamos conservar do nosso passado aquilo que for bom, que for justo, mas que as experiências dolorosas da sombra, dos detritos, elas precisam ficar para trás, para que possamos dar ensejo a novos aprendizados. Emmanuel nos lembra também que nessa caminhada nós não estamos sozinhos, que precisamos lembrar sempre do concurso dos benfeitores amigos que dividem conosco esse fardo das provações, das dificuldades que todos temos e que todos passamos. Ele diz o seguinte: se é possível, não deixeis para depois os laços de amor e paz que podeis criar agora, em substituição às pesadas algemas do desafeto. E ele também nos lembra, ao final da mensagem: renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mais vale auxiliar hoje que ser auxiliado amanhã. Com esta reflexão trazida por Emmanuel, nós gostaríamos, meus amigos, minhas amigas, de refletir junto, compartilhando reflexões aqui neste momento. Vivemos momentos muito duros de provação, de expiação, das dificuldades que visitam o nosso lar, dos nossos entes queridos, seja na provação da saúde, seja na provação das agruras econômicas, das dificuldades de toda ordem e de todo dia. No entanto, se nós estamos neste plano da vida com o propósito do aprendizado, nós precisamos nos perguntar o que nós já aprendemos com estas dores e com estes sofrimentos que nos são oportunizados nesse instante da caminhada. Aonde está direcionada a nossa atenção? Para as reclamações ou para os reajustamentos? Nós sabemos, porque também passamos pelas dificuldades do dia a dia, que no momento da dor, no momento da incerteza, da desconfiança, da insegurança, é difícil nós raciocinarmos na lógica do espírito imortal, porque estamos mais habituados com o aqui e agora e a pensar no momento presente, a pensar nas dificuldades materiais ou nas realidades do cotidiano físico. Mas se nós bem sabemos a nossa realidade de espíritos imortais, precisamos nos perguntar:
o que esse momento representa diante da eternidade? O que significa este dia, este ano, esta década, para espíritos que foram criados a se perder de vista no tempo e que têm a eternidade pela frente? O que efetivamente esse momento representa? Quando nós olhamos uma década, ou um século, ou mesmo um milênio, na ótica da eternidade, não resta dúvida que isso é apenas um piscar de olhos, não é nada. Mas também sabemos que quando a dor nos visita, quando a dificuldade bate à nossa porta e nos envolvemos com aquela situação afligente, ela parece durar infinitamente ao passar de cada minuto. Nos parece que o infinito ocupa cada segundo do nosso dia. Nós não conseguimos divisar o fim. Toda vez que nós não enxergamos o fim de um sofrimento com o qual nos envolvemos, nós sofremos, e sofremos muito, porque perdemos a noção de eternidade. Pensamos exclusivamente no aqui e no agora. Vivemos o momento presente, tentando adivinhar um término, tentando adivinhar o momento em que aquela dor, aquele sofrimento terá fim. E aí nos perguntamos, até quando? Até quando a situação dolorosa que visita os nossos entes queridos? Até quando a situação afligente que eu preciso lidar no dia a dia? Até quando? E quando nós direcionamos a nossa atenção para responder essas perguntas, o sofrimento nos abraça com mais força. Porque nós não conseguimos enxergar um fim, nós não conseguimos enxergar até quando. É uma resposta que nós não temos. E nos consumimos, repetindo a pergunta, até quando? E vamos mudando as aflições, as ansiedades, as angústias do momento, conforme as situações que nos visitam. Então a dor, o sofrimento, ela não depende do que está acontecendo lá fora, porque o que acontece lá fora é pretexto para justificar os desajustes aqui de dentro. Nós mantemos um desajustamento íntimo que nos faz conectar com as dificuldades para dar vazão ao que estamos sentindo. Então, o sentimento de insegurança, a angústia, a incerteza, a ansiedade, ela não vem de fora. Ela está aqui dentro de nós. Ela se manifesta nas coisas pequenas do dia a dia. Quando nós precisamos apertar um parafuso, pegamos uma chave, começamos a apertar o parafuso tem um desgaste, a nossa chave começa a dar uma patinada e o parafuso não vai para o lugar. E a gente já fica nervoso, agitado. E agora o que eu vou fazer? Como é que eu tiro esse parafuso daqui? Como é que eu coloco esse parafuso no lugar? É uma coisa pequena, logo passa, a gente acha uma solução, mas a ansiedade estava ali. A situação parafuso, ela apenas trouxe à tona alguma coisa que estava ali dentro. Quando nós queremos fazer a refeição no horário certo e por alguma razão a refeição atrasa, já ficamos angustiados porque alguma coisa vai atrasar, eu vou perder o horário do ônibus, eu vou perder o horário do trabalho, daquela reunião online. São angústias, ansiedades que estão dentro de nós. Tudo mais que acontece fora apenas nos lembra desses desequilíbrios íntimos.
No entanto, quando nós olhamos para situações afligentes como as que nós vivemos nesse momento, no nosso orbe, nestes tempos de pandemia, as dores elas são muito maiores do que um parafuso que não vai para o lugar e muito mais constantes do que o almoço que não sai no horário, porque elas nos visitam todos os dias, a todo momento. E aí esta ansiedade renovada, essa angústia renovada, renascemos a cada dia, mas com as mesmas angústias. O que Emmanuel nos lembra nessa mensagem é que nós podemos virar a chave e renascer a cada dia numa outra sintonia, escolhendo quais valores nós teremos como meta naquele dia, o que nós valorizaremos naquele momento. Quais são os valores que têm norteado o nosso dia a dia? Por que das angústias que nos visitam insistentemente a cada momento? O que nós poderíamos estar fazendo diferente e não estamos fazendo? Será que nós poderíamos nos sentir mais confortáveis diante de uma situação de tanto desconforto? Então, o que nós precisamos nos perguntar é o que nós podemos efetivamente fazer diante de uma realidade desafiadora como essa que nós estamos vivendo. O que é possível fazer? E vamos fazer. Viver o momento presente, sim, mas para a ação no bem, fazendo aquilo que é possível fazer, sem o sentimento de angústia ou de culpa pelo que não podemos. Façamos o que há de melhor para ser feito neste momento e mantenhamos a calma, a serenidade, porque os momentos afligentes que vivemos são necessários para o nosso aprendizado. No entanto, nós não temos como precisar até quando, porque não temos como dizer para cada coração que nos ouve nesse momento até quando a dor é necessária para o teu despertamento, para o meu despertamento. Porque aqueles que já despertaram a partir das experiências dolorosas lá fora, para a necessidade de transformação íntima, nós não nos mantemos indiferentes ao que acontece fora, mas já não nos perturbamos pelo que está acontecendo lá fora. E mantemos a paz dentro da nossa intimidade, porque escolhemos fazer assim. Renascer agora, com novos valores, com uma mentalidade mudada, diferente, em que nós aceitamos e não controlamos coisa alguma. Que por mais sejamos prudentes e mantenhamos a nossa cautela diante das coisas do dia a dia, o imprevisto muitas vezes bate à nossa porta. Isso não serve de pretexto para que sejamos imprudentes. Porque se alguma coisa desagradável acontece conosco, ou por nós acontecem com os outros, sem que isso seja da nossa intenção, do nosso desejo, ou que tenhamos provocado isso pela nossa vontade, são coisas que acontecem. E somos instrumentos, muitas vezes, para que isso aconteça. No entanto, quando nós o provocamos, pela nossa incúria, pela nossa invigilância, pela falta de cuidado, de zelo conosco e com o outro, aí sim a nossa responsabilidade. Mas nesse momento, meus amigos, pensemos. Qual será o momento em que estas angústias e essas dores do mundo passarão? Depende de cada coração. Estas angústias passarão conforme a vontade de cada um. Porque as dores do mundo continuarão. Elas não terminam com a pandemia, elas continuarão.
Elas continuarão diferentes? Serão de outra ordem, mas elas continuarão. Agora, o que acontece fora, não temos controle. E continuará acontecendo. O que acontece dentro depende de nós. Como eu encaro, como eu dou significado a isso. Essa é a minha escolha. Renasce agora. Aproveita a oportunidade das lições duras, difíceis, pelas quais estamos passando, para mudar o nosso direcionamento na existência física, ou mesmo espiritual. Pensemos, meus amigos, estamos aproveitando esta lição, este momento de grandes aprendizados, ou precisaremos repeti-lo ali adiante? Por certo que ninguém quer repetir a lição dolorosa, então aproveitemos. Com a vigilância, com a serenidade, procurando, sempre que formos visitados pela angústia, pela raiva, ou qualquer sentimento que nos traga desconforto, procuremos lembrar que este é o momento do aprendizado, da lição, e que a raiva e a angústia são um sinal de que nós estamos reprovando, de que nós ainda não aprendemos e que certamente teremos que revisitar a lição ali adiante. Então paramos, pensamos, refletimos e nos damos conta de que não queremos repetir a lição amarga e vamos mudar a nossa vibração, o nosso pensamento para agradecer a Deus pela oportunidade do aprendizado, ainda que doloroso. É um momento que todos nós pedimos. As dores são muitas, mas a certeza do aprendizado, a certeza da recompensa pelo aprendizado, é o que nos move para manter a serenidade e para ajudar tantos quantos ainda não compreenderam este momento ímpar pelo qual passamos. E certamente que esses abalos coletivos, essas provações, as desencarnações em massa, elas mexem conosco. Mas não esqueçamos que somos espíritos imortais, que precisamos sim cuidar uns dos outros, cuidar da saúde orgânica, mas já está certo que pereceremos um dia. Mas em essência, continuaremos existindo, sendo aquilo que somos, espíritos imortais. Renasce agora. Aproveita a experiência para mudar agora. Não há o que esperar. Não há o que esperar, porque se esperarmos a situação ficar boa lá fora para nos sentirmos bem, é sinal que ainda não estamos bem aqui dentro e a lição ainda não foi aprendida e precisará ser repetida ali adiante. Pensemos, reflitamos e mudemos a nossa atitude diante dos desafios. Sabemos da dificuldade disso, mas também sabemos da necessidade. Pedimos o amparo do nosso Mestre e amigo Jesus para que nos dê a força, a coragem para superar os momentos dolorosos e aflitivos pelos quais temos passado, mas sempre com a certeza de que o amparo nunca nos falta quando o pedimos de forma sincera e devotada. Que o Mestre e amigo Jesus permaneça conosco hoje e sempre.